Amém, igreja? Assente-se, por favor. Essa palavra aqui eu não estava relutante, mas eu estava meio assim. O Senhor falou meu coração e ela estava lá e eu comecei a meditar. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Hebreus, livro de Hebreus. Ele está lá antes da carta de Pedro. Se você folhear no final da Bíblia, você vai achar mais fácil. Depois, antes do livro de Pedro, ali das cartas de Pedro, você vai abrir a carta aos Hebreus, capítulo 3, no verso 7 ao seguir. Que diz assim: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação do deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem, em outras versões, exortem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? Assim, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Capítulo 4, verso 1 e 2. Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu a eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Senhor Deus e eterno Pai, Pai, nós estamos diante de Ti, Pai, com essa palavra, Pai, que já ministrou ao meu coração. Senhor, hoje é domingo, é o início de uma semana. Senhor, nós queremos sair daqui exaltantes, queremos exultar no Teu nome, mas entendemos, Pai, que muitas vezes precisamos mudar os nossos conceitos, os nossos pontos de vista, a nossa forma de pensar, Senhor, achando que tudo parte só de Ti, mas muita coisa, Senhor, a maioria das coisas parte de nós, parte da nossa fé, parte da nossa certeza de caminhar contigo, Deus. E essa é a palavra, Senhor, ao qual Tu ministrou o meu coração. Senhor, que Tu venhas, que o Teu Espírito, amigo Espírito Santo, que Tu venhas a falar com os Teus filhos, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. O autor ao livro de Hebreus, ele escreve aos judeus que estavam desanimados, sofreram perseguições, tentações, estavam propensos a voltar para o judaísmo, voltar para a religião ao qual o Senhor Jesus havia lhes tirado. Esses homens
estavam propensos a voltar, e essa carta é escrita aos hebreus, não tem um autor definido da carta. A maioria acha que seria Paulo. E os hebreus, descendentes de Éber, que dão origem a Abraão, é lá no início, que dá origem ao povo de Israel e depois aos judeus. E essa carta está mostrando o começo de tudo. Essa carta, ela, do começo ao fim, ela faz paralelos que levam do Antigo Testamento para o Novo, da lei para Cristo, apontamentos que mostram o futuro, revelado através do passado. E essa carta, do começo ao fim, quando nós lemos, nós entendemos que tudo foi planejado pelo Senhor num plano perfeito. Deus fez um plano perfeito que apontou sempre para Jesus, o Salvador. E esses homens estavam propensos a querer voltar, a retroceder, como é natural, como é nos dias de hoje. Conhecemos a Cristo e muitas vezes queremos voltar atrás. Por banalidades, por coisas pequenas, queremos voltar atrás, desviar o caminho, desistir. Mas a palavra vai dizer que aconteceu com a mulher de Ló, que Sodoma e Gomorra seriam destruídas e só uma família escaparia. E essa mulher parte com o seu esposo, parte com Ló, suas duas filhas, mas ela olha para trás, presa àquilo que ela conquistou no mundo, preso aos seus desejos que ela havia conquistado naquela cidade. Ela se volta para trás e ali ela fica numa estátua de sal. E desde o começo foi assim, pessoas duvidaram, pessoas que conheceram duvidaram, pessoas que conheceram se desviaram, pessoas que pisaram no Santo dos Santos, retornaram ao passado. A palavra vai dizer, Jesus adverte em sua palavra que ninguém que põe a mão no arado e volta atrás é apto para o reino de Deus. Então o Senhor está fazendo aqui alertas para que você não retroceda, que você permaneça firme e constante, que você não volte atrás, que você avance, porque Ele está contigo. A sua mão está sobre você, por onde quer que você andar, é a sua boa mão, a boa mão dEle sobre você. Há um propósito para minha e para a sua vida, mas esse propósito é somente no Senhor. Então Jesus adverte que aquele que coloca a mão no arado e volta atrás, ele não está apto. Então, quando nós desistimos, eu fiz uma anotação aqui, o Senhor nos dá a chance de conhecer a nós mesmos. O Senhor nos dá a chance, porque quantas pessoas começaram a caminhar e encheram as suas vidas com tantas bagagens que não lhes eram necessárias e não eram preciso carregar. Tanto é que o próprio Jesus vai dizer: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então nós adquirimos bagagens, enchemos os nossos corações com bagagens, enchemos, e essas bagagens nos tiram do foco, e não conhecemos e não conseguimos ver a nós mesmos. Porque ontem nós falávamos disso, que quando nós olhamos para Cristo, nós vimos o quanto errado nós somos. Quando olhamos para Cristo, nós vimos que quanto precisamos mudar, quanto precisamos crescer espiritualmente. E no verso do 1 ao 6, quando é iniciada esse capítulo, o autor ele faz um paralelo mostrando àquele povo que Moisés foi responsável, Moisés foi fiel à casa de Deus. Porque o judeu tem em Moisés o
profeta perfeito, o homem que era realmente, que falava com Deus, porque os sinais mostraram isso. E o autor está dizendo assim: olha, Moisés foi fiel a Deus sim, mas agora Jesus, ele é fiel, Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardamos firme a ousadia e a exultação da esperança. Então, o autor vai dizer o seguinte: Moisés foi firme sim, ele fez a parte dele, mas agora há alguém que vai fazer muito mais, alguém que vai ser fiel à casa, à nossa casa, que vai nos levar de encontro ao Pai. Esse é o Senhor que fez um plano perfeito e colocou Jesus aqui para ser o único mediador. E se nós analisarmos hoje, numa era onde nós temos acesso total, é tudo rápido, o Wi-Fi está ali transmitindo, a gente não quer mais mega, a gente quer giga, porque tem que ser rápido, tudo tem que ser rápido. Não, quem lembra da internet de escada aqui? Não é da época da maioria aqui dos jovens. Ligava o telefone lá e ficava aquele barulhinho, até conectar aquilo demorava, era um parto e a gente ficava ansioso, conectava. Agora sim, temos meia hora aqui e agora é fácil, estamos conectados com o mundo, temos na nossa mão mensagens, palavras, mas nunca se viu uma geração tão ansiosa, frustrada e espiritualmente estagnada. Não se vê mais os milagres como eram antigamente. É diferente. Tanto acesso, tanta palavra, mas somos estagnados, desistimos da fé. Por pouca coisa nós desistimos da fé. Deixamos o nosso coração se envolver com as coisas desse mundo e perdemos, às vezes, o que o Senhor tem para nós. Mas como tem o GPS do Senhor está recalculando a rota. À medida que você se afasta, o GPS recalcula a rota, querendo te colocar de volta no caminho. O GPS não é assim, ele recalcula a rota quando você passa do acesso. E o Senhor é assim, Ele recalcula a rota para te trazer de volta para Ele. Ele te mostra, te indica o caminho para você retornar. Mas é preciso querer. Então é preciso querer. Então não é a falta de informação teológica, não é a falta de promessa, não é a falta de palavra. Deus não mudou, os milagres não acabaram não. O problema se chama incredulidade. E é isso que eu quero falar nessa noite. Talvez não é a palavra que você queria ouvir no domingo à noite. Você queria ouvir uma palavra que te levasse a dizer: o Senhor vai fazer. Mas eu te digo, o Senhor vai fazer. O Senhor já fez. O Senhor já fez. Mas nós precisamos da nossa parcela. Nós precisamos avançar, crer. Nós cantamos agora aqui: só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei. Nós cantamos, mas será que nós colocamos em prática o que eu e você cantamos? Então a incredulidade não é apenas duvidar de Deus, apenas duvidar de Deus. Duvidar de Deus é ateísmo. Acreditar que Deus não existe é ateísmo. A incredulidade é não confiar no caráter de Deus, mesmo depois de ver Ele agir. Então é o que eu coloquei aqui: a incredulidade nos limita. Talvez você tenha um dom, um chamado, um propósito, mas se você não crer, não confiar, você vai rodar em círculos igual o povo no deserto, por 40 anos, por anos, e você não vai conhecer a vida plena, qual Ele projetou para ti. Então o que eu estou falando? Eu estou falando de escolha, de posicionamento, porque tudo está ligado a um posicionamento. Tudo requer um posicionamento. Quando nós namoramos,
E daí chega um determinado momento, eu tenho que me posicionar, se eu caso eu compro uma bicicleta. Não tem aquele ditado antigo? Caso, eu não sei se eu caso eu compro uma bicicleta. Não sei porquê da bicicleta. Mas é questão de posicionamento. Tudo na vida é questão de posicionamento. Tudo na nossa vida é questão de nos posicionarmos para fazer. E não é assim com as coisas de Deus. Quando nós nos posicionamos, o Senhor age. Mas precisa uma parcela, precisa o nosso passo de fé. Verso 7. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação, no deserto. Olha como o autor é. O autor mostra o hoje com base no antigo. Ele vai lá nos Salmos de número 95, replica o Salmo de número 95. Salmo de números 95 vai dizer assim, verso 7. Ele é o nosso Deus e nós somos povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi em Meribá, como naquele dia em Massá, no deserto, quando os pais de vocês tentaram pondo à prova, apesar de terem visto as minhas obras durante 40 anos, estive irritado com essa geração e disse, este é um povo que gosta de se desviar, eles não conhecem os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Está lá em Salmos, e o autor aos Hebreus, ele coloca exatamente o que está em Salmos, para dizendo, olha, o que está lá no passado pode acontecer hoje, mas depende do seu posicionamento. Então, quando nós lemos o versículo 7, por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, o hoje era naquele dia, mas o hoje é hoje. A palavra do Senhor, ela fala para nós hoje, é o posicionamento hoje. Hoje, se ouvirem a voz do Espírito Santo, não endureçam o vosso coração. Então, o Espírito está falando hoje, presente. Não endureçam o coração, mas o endurecimento do coração, ele é um processo, não é de um dia após o outro, não é na hora, é um processo. O que aconteceu no deserto? O povo viu os milagres, o povo atravessou os pés em terra seca. Atravessou o mar em terra seca. E o povo, mesmo atravessando o mar, mesmo vendo a nuvem durante o dia, a coluna de fogo à noite, porque o deserto é frio à noite, mas ele é quente durante o dia. Então, durante o dia, tem uma nuvem por cima de todo o povo. E durante a noite, colunas de fogo para aquecer o povo ali. Eles viam isso e mesmo assim, enquanto eles se deparam num determinado lugar, em Ridifim, num determinado lugar no deserto, eles se deparam com a falta de água naquele lugar, eles começam a duvidar da presença do Senhor, colocam o Senhor à prova. E quantos de nós fizemos assim, colocamos o Senhor à prova, porque chegamos num determinado momento e a sede nos bate, e nós dizemos, Senhor, Tu me desamparou, Tu não estás comigo, agora estou com essa doença, ou agora, Senhor, eu não consigo resolver essa questão financeira. Nós colocamos o Senhor à prova. E Meribá e Massá significa prova e contenda. Então aqueles lugares receberam o nome de prova e contenda, porque eles colocaram o Senhor à prova por pouco. E é isso que o Senhor quer que você seja fiel, convicto de que Ele é contigo. E que independente da situação ao qual você vai passar, Ele está contigo. E essa é a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus, entre o que crê nele e não. Você tem servido a Deus dessa maneira? Eu quero
que você adore ao Senhor aí onde você está, dizendo: Senhor, eu serei fiel, eu quero ser fiel, me ajude a ser fiel. Um certo episódio narrado em Lucas, narrado também em Marcos, quando o Senhor desce do morro, o Senhor Jesus desce do morro da transfiguração, e ele desce cheio. Eles tinham visto o Senhor transfigurado, eles tinham visto os céus abertos, Moisés, Elias, Pedro, Tiago e João estavam passados, eles queriam ficar ali. Quando o Senhor Jesus desce, vem um homem com um jovem, e esse jovem estava possesso, ele tinha um espírito que o deixava mudo. E esse homem chega diante do Senhor: Senhor, estou aqui, os teus discípulos não conseguiram expulsá-lo. E o Senhor brada fortemente: geração incrédula, até quando poderei eu suportar vocês? E às vezes o Senhor fala assim: será que preciso fazer mais? Eu já não fiz o suficiente na tua vida para te duvidar. Eu quero que você nessa noite saia convicto de que Ele já fez na sua vida. Eu quero que você saia daqui convicto, certo, na certeza de que Ele já fez e que Ele é suficiente para você. O Senhor é suficiente para nós. Nós precisamos ter essa certeza. Então, endurecer o coração é um processo. O profeta Zacarias alerta: não sejam como seus pais. Quando os primeiros profetas clamavam, assim diz o Senhor dos Exércitos: convertam-se dos seus maus caminhos e das suas obras más. Eles não ouviram nem deram atenção, diz o Senhor. Então o endurecimento, ele é um processo. E o que pode levar ao endurecimento do nosso coração? O que pode levar? A pergunta é: o que pode levar a eu endurecer meu coração? Porque você está vendo, a palavra está falando: não endureçam. Se a palavra está falando isso, é que eu e você podemos endurecer o nosso coração no meio da nossa caminhada cristã. Aquele povo conhecia a Deus, eles tinham saído do Egito e endureceram o coração mesmo vendo os milagres. Então é um alerta que eu faço a você nessa noite: se você ouvir a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Então é a resistência à voz do Espírito, o engano do pecado, a arrogância, o orgulho, a autossuficiência. Não, já estou aqui, estou de boa, aprendi tudo, nada me abalará, estou firme, convicto, marchando. Será? Será? Agora é só aquele negócio: será? Meu Deus. A insensibilidade. Então, não reconhecer as nossas próprias falhas, os traumas e as amarguras. Carregamos de traumas de amargura dentro de nós, a ponto de nós começarmos a duvidar que o Senhor pode fazer. O desapontamento com Deus tem isso, sim, tem gente que se desaponta com Deus porque ele orou, ele pediu, e o Senhor não fez o que ele pediu. Por que terá? É um questionamento. Por que será que o Senhor não fez? As distrações do mundo e não receber a verdade da palavra de Deus. Então, isso tudo leva a endurecermos o nosso coração, a entendermos que podemos, daqui a pouco, mesmo na fé, podemos nos desviar, porque o nosso achismo se sobrecarregou, a ponto de que, não, já sei tudo, não é assim. Então é questionar o caráter de Deus, a incredulidade questiona o caráter de Deus. Verso 10, por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Qual é o resultado? Deus se indignou naquela situação. Deus
Meu Deus, ele falou, não entrarão no meu descanso. E nós vamos ver que eles estavam perto da terra prometida. Rodaram, 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 rodaram. E não entraram no descanso do Senhor. Então, queridos, olha só, se a nossa mente não avança, a nossa mente sempre tem que chegar primeiro, o nosso coração, o nosso entendimento tem que chegar primeiro do que o nosso posicionamento. Nós oramos, falamos com o Senhor, nos posicionamos em fé e daí damos o passo. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos ser limitados ao tempo, presos no espaço, no tempo. Talvez era para estarmos longe na caminhada e ficamos parados. Por quê? Porque não rompemos. E o Senhor nos convida a romper em fé. Lá maior. Cada vez que a minha fé... A palavra vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a base do cristão é a fé. A base do cristão era a fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a prova daquilo que não se vê. Isso é a fé. Então nós andamos de fé em fé e glória em glória, na certeza do que o Senhor já fez, na certeza do que o Senhor prometeu. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Nós somos infiéis, o Senhor não. Nós somos infiéis, o Senhor não é. Ele é fiel. Ele é fiel em sua casa. Ele é fiel na sua casa, em nós, em você. Verso 12, tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Então, um coração mau e incrédulo é um problema do coração, a incredulidade. O nosso coração pode ser levado à incredulidade. As coisas do mundo vêm, aquilo que eu falei, o orgulho vem, as coisas vêm, enchem o nosso coração. Nós não vimos a Cristo, não vimos a nós mesmos. Somos cheios de incredulidade. E o Senhor quer trazer você de volta a crer. Porque Ele fez, o sacrifício foi único e suficiente. Um sacrifício que te deu um acesso direto ao Pai. Não precisa mais um ano esperar para entrar no Santo dos Santos. Você entra a qualquer tempo no seu quarto, você entra no seu carro, ficou tão fácil. Ficou tão fácil, mas ao mesmo tempo nós banalizamos isso. Nós não damos o devido valor, e o Senhor quer que você valorize isso. Saul teve um coração incrédulo quando ele desobedece ao Senhor. Em 1 Samuel 13:13 começa tudo ali. Ele estava com medo que o povo de Israel fosse sumir dali, e ele não espera Samuel para sacrificar, e ele resolve sacrificar por conta, ele resolve fazer por conta. Ele tinha sido escolhido rei, ele foi um escolhido do Senhor, sim, mas ele se antecipa às coisas, ele não espera o tempo. Porque há tudo a um tempo determinado. Existe tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para frutificar, tempo certo para todas as coisas. Então ele se antecipa e ali começa a descrença no Senhor. E o seu reinado se perde, a ponto de Davi, segundo o coração de Deus, ser declarado rei em meio ao seu reinado. Mas a palavra vai dizer, verso 13, pelo contrário, animem-se uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então, queridos,
Animem-se uns aos outros. Isso fala de congregar. Isso fala de unidade. Isso fala de estarmos juntos. Sozinho, o isolamento nos afasta fácil. Somos presas para o inimigo. Quando estamos isolados, somos fáceis presas para o inimigo. Mas quando estamos juntos numa única fé, congregando, animando uns aos outros aqui de mão levantada, e o louvor canta e nós cantamos junto, nós sentimos a glória do Senhor, nós sentimos o mover do Senhor, e a fé cresce, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, e quando cantamos, ouvimos a palavra do Senhor entoada, e as palavras falam, e o nosso coração se enche, e saímos daqui cheios, e chegamos lá na porta e a gente esmorece. E a gente esquece do que foi pregado. Mas não deve ser assim. A gente tem que chegar ali fora e dizer o seguinte: o Senhor é comigo, isso eu sei. A certeza que eu tenho é que Ele é comigo. Por onde quer que eu andar, Ele é comigo. O diabo pode soprar no teu ouvido, mas você vai dizer: o Senhor é comigo. A dificuldade vai chegar na sua frente e você dizer: o Senhor é comigo, o Senhor é comigo. Eu tenho certeza que o Senhor é comigo. E o pecado vai chegar e você vai dizer: não, eu estou cheio do Espírito, eu não preciso. Porque todas as coisas estão aqui, mas nem tudo me convém. Não preciso mais disso. Então precisamos congregar, estar juntos, para acrescentar a nossa fé, porque o isolamento é um momento que o Senhor, quando a gente entra no isolamento, nós nos tornamos presa fácil. Não foi assim? Pedro não estava sozinho quando negou a Cristo? Talvez se ele tivesse rodeado, ele ia dizer: opa, não, eu não nego. Sozinho ele negou. Quando ele estava com Jesus, que Jesus foi, ele puxou a espada e já pá. Animem-se uns aos outros. O Senhor conhecia o coração de Pedro. Precisava trabalhar nele ainda. Mas depois nós vimos um homem cheio da presença. Perseverança, perseverança. O Senhor Jesus falando: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Romanos 5 é o meu, já está gravado aqui, todo mundo fala que eu adoro Romanos 5, né? Aquela parte que diz assim, ó: nos gloriamos também nas tribulações, porque as tribulações nos produzem o quê? Perseverança. A perseverança é um caráter aprovado. E um caráter aprovado é esperança, porque a esperança não traz confusão. Pelo Espírito que nos foi derramado. Então a perseverança diante das adversidades, nós precisamos o quê? Perseverar, está ali. Paulo falou: vamos perseverar. Não desistir, perseverar é não desistir, é ter essa certeza, essa ciência que o Senhor é contigo. Fugir do engano do pecado, aquilo que eu falei. Fugir do engano do pecado. O pecado é enganador. Ele te promete vida, mas ele te traz morte. Ele te promete uma alegria, mas ele te traz uma morte espiritual. Ele te promete uma liberdade, mas ele te escraviza. Quantos vícios que trouxeram alegria passageiras para pessoas e que entraram e não conseguiram mais sair. O pecado os escravizou. Mas o Senhor é fiel para libertar, o Senhor é fiel para mudar o cativeiro de pessoas que se verdadeiramente derramarem-se aos pés dEle. Mas é um querer meu e seu, é preciso querer, é preciso se posicionar. Amém, igreja? Você está entendendo? Isaías 59 vai falar assim: eis que a mão do Senhor não está estendida para que não possa
salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas as iniquidades fazem distanciamento de mim e de vocês. E o pecado faz com que eu encubra os meus olhos. Nós vamos ver que a iniquidade, o que é a iniquidade? Iniquidade é o pecado repetitivo, é aquele pecado que ele já se tornou doméstico, de estimação. Você já anda com o pecado aqui, aquilo não te traz mais nenhuma dor na consciência. A iniquidade, ela te afasta do Senhor. Mas o pecado, quando está só no pecado, indo do Senhor, faz assim. É fato que hoje nós temos Cristo, o nosso mediador. Mas Paulo vai dizer, para que abunde a graça, é preciso pecar. Mais ou menos assim, está lá em Romanos 6. Para que superabunde a graça, é preciso pecar. Mais ou menos assim a tônica do versículo. Não, vocês foram libertos, para que pecar? Porque a palavra vai dizer que onde abundou o pecado, superabunda a graça, superabundou a graça. Nós entendemos que pessoas que foram puxadas do largo, do charco de lodo, do fundo do poço, essas pessoas vêm, às vezes a gente olha assim, meu Deus, mas não pode. Há um abundar da graça naquela vida. E a gente vê a glória de Deus manifestada ali, dizendo não era possível, não é possível. Virou para crente e agora diz que é certo. Mas essa é a graça do Senhor. É a graça do Senhor. É a graça que nos busca. É a graça que nos transforma. Mas Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele se perdeu. Se perdeu com Betseba. Você entende, você conhece a história. E ele se perdeu e não foi fácil, porque a espada, o filho daquele pecado, daquele adultério morreu. A espada não saiu mais da sua casa. Ali dentro da sua casa houve tudo que era errado, porque o pecado tem as suas consequências. O engano do pecado, ele não só engana o coração, ele te tira, te leva para um ambiente de incredulidade. Mas ele gera consequências, então busque ao Senhor, tenha fé, saia daqui na certeza de que Ele é fiel contigo. E que nada vai mudar esse amor. Nada vai mudar esse amor que Ele tem para com você e você vai retribuir, amém? Você vai retribuir esse amor, esse tão grande amor. Que não há profundidade, não há altura, não há nada que nos separa do amor de Deus. A palavra vai dizer, verso 14, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então, aqui, sabe aquele primeiro amor? Aquele primeiro amor, que você quando se converte a Cristo, você vem para Cristo, e você fica chato. Você fica chato porque tudo é Jesus. Esse primeiro amor lá em Éfeso, o Senhor não quer que isso se apague da sua vida. Ele não quer que você seja chato, é fácil. Mas Ele quer que você tenha esse amor. A carta a Éfeso fala assim no verso 2. Conheço as obras que você realiza. Apocalipse capítulo 2. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. E descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmurecer. Ele está falando uma igreja. Vocês suportaram prova, perseveraram por causa do meu nome, mas não esmureceram. Tenho contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Então aqui está dizendo assim, guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, aquela confiança que nada nos abalava, que nós íamos, aquela confiança que Pedro
Meu Deus. Quem entrou no templo lá foi Pedro e... Pedro e João, desculpa. Botei Paulo na história. Pedro e João, me fugiu o João. Pedro e João entraram no templo. E eles estavam cheios. A glória era tão grande que eles estavam cheios da presença. Quando eles veem o mendigo à porta ali, o coxo à porta, que pede esmola, eles dizem assim, olha, nós não temos nada, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Estava latente no coração deles a fé. A fé estava firme, transbordante. Essa fé que nós precisamos retornar a ter, voltar a ter como igreja. Se nós tivermos essa fé, nada vai nos segurar. Nada vai nos segurar, nada. Nós vamos ser imbatíveis pela fé, no poder que há no nome de Jesus. Não é nós, não é sobre nós, é sobre Ele. É tudo sobre Ele. Conheço as tuas obras. Eu sei do esforço. Mas volta ao primeiro amor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar Eu quero voltar ao primeiro amor. Verso 15. Como se diz, novamente, ele é redundante. O escritor aqui, ele é redundante, ele escreve novamente, hoje, se ouvirem a sua voz, a voz do Espírito, não endureçam o coração como foi na rebelião. Não endureçam. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujo cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não estariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes? Assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Vai chegar num dado momento que eles estão a passos da terra prometida. Passos da terra prometida. E daí é agora a hora de nós entrarmos. O Senhor orienta e Moisés escolhe um de cada tribo. Escolhe 12. Um de cada tribo. E manda eles espiar a terra. Eles vão, ficam lá e voltam. 10 deles chegam com péssimas notícias. Dizendo, olha, a terra é boa, emana leite e mel, mas tem um problema. Tem gigantes lá. Nós vamos ser mortos. Mas Calebe e Josué, 2 homens, disseram não. Tem gigantes, mas o nosso Deus é maior. A terra emana leite e mel, nós vamos entrar. Tem gigantes, mas o nosso Deus é maior. E essa certeza que nós podemos ver, nós não andamos por vistas, nós andamos por fé. Então, e o Senhor se ira porque o povo começa a chorar, se lamentar, vamos morrer, vamos morrer. Daí o Senhor diz, olha, até aqui eu suportei. Só vai entrar de 20 anos para baixo. Dali para cima vão ficar tudo pelo deserto. E milhões ficaram. Pela incredulidade. Por não crer nos milagres que viram durante a sua caminhada. Por uma mente escrava que não conseguia ver a liberdade no Senhor. O Senhor te chama nessa noite a viver algo sobrenatural. O Senhor te chama a romper as barreiras da tua visão nessa noite. O Senhor te chama a olhar além do que você não consegue ver e dizer, Senhor, eu quero ver através do Teu Espírito. Eu não quero ver mais só com as minhas vistas físicas, Pai, mas eu quero ver através do Teu Espírito. Mas Josué e Calebe, o Senhor diz, vocês 2 vão entrar. E Calebe disse, eu estou preparado, eu vou guerrear, eu tenho 80 anos aqui, eu quero guerrear com gigantes.
Ele estava apto, ele queria, porque ele sabia que maior era o que estava nele do que estava no mundo. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós precisamos ter essa certeza. Que você saia convicto aqui nesta noite. Que o Senhor é contigo. Será que o Jordão era intransponível? Será que os gigantes eram invencíveis? Não, era falta de fé. Era só a falta de fé. Para finalizar, queridos, já falei demais para o meu tamanho. Capítulo 4. Só vou finalizar ali dizendo o seguinte. Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. A mim e a você foi anunciada a boa nova do Evangelho. A eles foi anunciada a boa nova de uma terra prometida. A mim e a você foi anunciada a boa nova de estarmos com o Senhor para a eternidade. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Então a fé é a base de tudo. Nós vimos no decorrer dos evangelhos alguns episódios narrados. Em Mateus, no capítulo 8, vai dizer que um centurião, um homem que não era, um homem romano, ele não era judeu, mas ele ouviu falar de Jesus, e um servo seu estava doente. E ele chega, em resumo, ele chega diante do Senhor e diz assim: olha, Senhor, eu não quero te atrapalhar aqui na tua caminhada, vou falar assim, só me manda uma palavra, só uma palavra. Ele só queria uma palavra. Ele não pediu para o Senhor se dirigir lá e colocar a mão, ele pediu do Senhor uma palavra. E o Senhor quer que você entenda que às vezes é só uma palavra. Uma palavra é determinante para mudar todo um cativeiro, uma palavra é determinante para mudar toda uma história, uma palavra é determinante para que você realmente viva o sobrenatural, viva o extraordinário. E o Senhor Jesus falou assim: nunca houve em Israel tanta fé. Um homem que não conhecia a Torá, o homem que não conhecia, um homem que não estava na sinagoga, talvez ouviu falar de Jesus. E quantos ouviram falar desse Jesus? Eu quero dizer a você, esse Jesus está aqui essa noite. Esse Jesus está apto a fazer diferente. Esse Jesus quer se mostrar para você. Para que você não saia daqui como você entrou, mas que você saia diferente. E que você viva o extraordinário. Dizendo: olha, eu fui lá, ouvi uma palavra, mas uma coisa eu tenho certeza, eu preciso ter fé. Se você sair só com isso, já foi suficiente. Você sai ali na rua dizendo assim: eu preciso ter fé. Eu preciso ter fé em Jesus. E você sair convicto dizendo: eu preciso ter fé em Jesus. Já valeu toda essa mensagem. Porque não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. É pelo agir do Espírito de Deus. Então tenha essa fé. Tenha essa certeza de que Ele é na sua vida, independente de que falem. Deixe que fale aquela música, deixe que fale. O Senhor é na sua vida. Tenha essa certeza. Não deixe que pensamentos entrem na sua mente dizendo: tu não é capaz, tu não é capaz, eu sou capaz. Porque eu não sou, mas o Espírito Santo é, e Ele vai me forjar, Ele vai me fortalecer, eu vou avançar. E eu quero orar com você essa noite. Se você pudesse pôr de pé.
Coloque a mão no seu coração aí mesmo onde você está. E diga: Senhor, acrescenta-me a minha fé. Não deixe, Senhor, que os enganos desse mundo, que tudo aquilo, Senhor, que for gatilho para me levar à incredulidade, Senhor, venha a querer minar o meu coração. Que eu não viva por religiosidade, Senhor, mas que eu viva pela fé. Que eu viva na certeza de quem Tu és. Senhor Deus, é no nome de Jesus que mais uma vez nós entramos diante de Ti. Pai, foi tão bom, Senhor, ouvir a Tua voz. Saber, Senhor, que Tu tens mais para nós, Pai, quando nós estamos dispostos a caminhar, quando nós nos dispomos a avançar, Senhor, e não pensamos em retroceder. Quando sabemos, Senhor, que somos indignos, Pai, mas que Tu és digno e que em Ti todas as coisas são possíveis, sim. Senhor, fortaleça a vida dos Teus filhos. Senhor, que não haja mais instabilidade no seu pensamento, Pai. Fortalece, Deus, esse caráter, que eles tenham um caráter aprovado, Deus. E que as tribulações não sejam para eles um divisor de águas, que eles venham a desistir. Mas que sejam, Senhor, um ponto de início de perseverança. Que eles entendam que eles precisam perseverar cada dia sem retroceder, avançar, para a glória do Teu santo nome. Esteja com os Teus filhos, Pai, abençoando-os fortemente. Que Teu Espírito se mova neste lugar. E que esse entendimento, Senhor, permeie o íntimo, Senhor. Lá, a Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é como espada de 2 gumes, Pai, que penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta, Pai, para discernir as intenções e pensamentos do coração. Senhor, abençoa os Teus filhos, que essa palavra penetre. E que essa palavra, Senhor, germine no coração de cada um deles. É o que nós Te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.